Fala aí pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem. Faz um tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro canal, né? Porque eu falei pra vocês que eu tava resfriado nos últimos dias. Acho que minha voz tá até ainda um pouco fanha, não sei. Mas já estou sentindo muito melhor, graças a Deus. E eu tinha dito que eu gravei um vídeo quinta-feira, mas agora que eu parei pra ver, eu acho que o vídeo ficou muito longo, desnecessariamente. Então eu quis regravar o vídeo de maneira mais curta, mais breve, enfim. E agora que eu tô fazendo esse vídeo, é no mesmo dia que foi escolhido o novo Santo Padre da Igreja, o novo Papa, que foi o Leão XIV. Eu não esperava um Papa dos Estados Unidos, fiquei muito surpreso nisso. Vocês sabem que eu tava um pouco na torcida, digamos assim, pro Roberto Sara, mas seja feito à vontade de Deus. Eu não conhecia o cardeal Prevost, né, esse dos Estados Unidos, mas eu li um pouco sobre ele e achei muito interessante, e acima de tudo o nome que ele escolheu, que coincidentemente tem a ver com o vídeo de hoje. Por quê? Ele escolheu o nome Leão, e o último Papa Leão que teve, Leão XIII, foi um Papa tomista. Inclusive, ele foi o principal responsável pelo surgimento do neotomismo no mundo. Ele foi um papa muito estudioso, que investiu muito na educação, cultura, e ele promoveu muito o tomismo. Grandes intelectuais católicos, tomistas da época, como Chesterton, Sertilanges, enfim, surgiram muito por conta do Leão XIII, porque ele realmente investiu muito no tomismo. E o vídeo de hoje, baseado então nisso, né, e tal, vai ser sobre o tomismo, e espero eu vi, né, que o Leão XIV, ele é um papa agostiniano. Ele disse que ele é filho de Santo Agostinho, e ele se formou na Universidade de São Tomás de Aquino. Então, aparentemente, ele é um papa bastante estudioso, e tomara, creio eu, que ele possa também contribuir para o tomismo, tal como o Leão XIII contribuiu muito. Então, eu acho que vai ser muito bom. Eu tô aqui com esperança, tô achando que vai ser muito bom. Mas focando agora no vídeo de hoje, vai ser um assunto que eu vi na primeira vez que eu ouvi falar sobre o assunto do tomismo pode salvar o mundo, ou que nas obras de São Tomás de Aquino se encontram a solução para quase todos os problemas do mundo moderno. Eu fiquei um pouco surpreso, mas eu concordei com o tempo, porque na época eu já era um tomista. Então, na época, eu já fiquei curioso quanto a isso, e só, assim, a cada dia mais eu vejo o quanto que isso é verdade. E aí eu destaquei 6 pontos fundamentais aqui do como que o tomismo pode ajudar a salvar o mundo. Eu destaquei aqui 6, né, pontos, numa lista aqui que eu fiz. Então já vou querer começar a falar, mas antes de tudo, para que você deixe seu like, se inscreva no canal, e agora um pedido especial: que todos nós possamos rezar pelo Papa Leão XIV. Reze uma Ave Maria, um Pai Nosso por ele, enfim, tudo que você puder para que ele faça um ótimo pontificado. Enfim, vamos focar agora no tomismo em si, no vídeo de hoje. Quais são os pontos no qual São Tomás de Aquino, as obras dele e todos os tomistas no geral podem ajudar no mundo moderno? Porque se no meu penúltimo vídeo que eu falei sobre a esquerda, sobre a revolução, enfim, como que a modernidade quebrou muitas coisas que tinham boas nos últimos séculos do período medieval, que foi o auge da cultura humana, enfim, ao mesmo tempo, eu creio que a única forma de mudar isso é por uma batalha intelectual, é uma batalha espiritual e cultural que faz com que o homem seja guiado para os valores eternos. Porque, veja, Ludwig von Mises, né, que foi um dos maiores economistas da história, ele sempre falou: ideias, e somente ideias podem iluminar a escuridão. Qualquer país tem como base fundamental as ideias sobre o qual ele se fundamenta, as ideias pilares do país. E hoje, as ideias que a modernidade trouxe foram ideias ruins. Então, a única forma que eu acredito do mundo melhorar, do mundo viver à luz do reinado de Cristo, é através de ideias boas. E a melhor maneira disso, creio eu, é através do tomismo. E aqui que eu vou começar realmente a argumentar o porquê que eu acredito nisso. O primeiro ponto, né, a primeira ideia, é em relação às provas da existência de Deus.
Por quê? Hoje a gente vive num mundo que se pensa muito que a existência de Deus é algo que não pode ser provado, é algo que não é racional, que é unicamente questão de fé. Mas isso é falso. Vários filósofos ao longo da história tentaram provar a existência de Deus, mas nenhum deles conseguiu de uma forma tão espetacular quanto foi São Tomás de Aquino. Para você ter noção, William Lane Craig, que é um grande intelectual protestante, ele já falou: São Tomás de Aquino é o grande mestre, é a grande autoridade no quesito das provas da existência de Deus. Detalhe, é um protestante elogiando, né, um pensador católico e o chamando de mestre, o chamando de grande autoridade. E ele é mesmo. As 5 vias de São Tomás de Aquino são as grandes provas definitivas e absolutas de que Deus existe. Ninguém provou a existência de Deus de maneira melhor do que São Tomás de Aquino. Claro, ele reuniu várias provas ao longo da vida. Se nós formos realmente aqui listar todas as provas que ele criou da existência de Deus, acho que dá umas 40, sei lá, mas obviamente as 5 principais, as 5 melhores, são as 5 vias que inclusive já fiz vídeo aqui no canal. E não tem como, gente. Se vocês querem estudar o assunto da existência de Deus e de como provar que Deus existe, e se é possível provar a sua existência, a melhor maneira para isso é através de São Tomás de Aquino, é através de seus livros. Então aqui está o primeiro grande ponto. Quem pode quebrar esse relativismo, esse materialismo, niilismo, ateísmo que é ainda muito forte no nosso mundo contemporâneo, quem pode quebrar isso é o tomismo. É lendo e estudando as obras de São Tomás de Aquino, porque as 5 vias são a carta final quanto a isso. A segunda coisa, a segunda ideia, o segundo fundamento, é a relação entre a fé e a razão. Porque isso foi sempre um ponto muito polêmico, muito discutido na filosofia, desde a época assim, dos primeiros séculos depois de Cristo, né, dos filósofos da patrística, que eles sempre tentaram discutir a relação da fé e da razão, que não foi só defendida por São Tomás de Aquino. Santo Agostinho também defendia que a fé e a razão andam juntas, né? Inclusive seu lema, que é famoso e tal no mundo inteiro, que é: creio para compreender e compreendo para melhor crer. Isso fundamenta toda a relação entre a fé e a razão. Mas também quem ajudou muito nisso e deu a cartada final foi São Tomás de Aquino, mais uma vez, sobre a sua relação da fé com a razão e com a teologia e a filosofia. Porque muitos filósofos ou defenderam muito a fé ou defenderam muito a razão. Mas quem trouxe o meio equilíbrio perfeito para isso foi São Tomás de Aquino. Então a ciência, né, os saberes atingindo seu topo no período da escolástica com São Tomás de Aquino, porque ele trouxe a ideia de que a fé e a razão são como asas que guiam o ser humano para o saber e que uma não existe sem a outra. Então quem trouxe essa ideia, quem argumentou para a união da fé com a razão e que assim se cria a filosofia máxima, foi São Tomás de Aquino. Então ele também é um ponto fundamental para isso no mundo em que se pensa que a filosofia, ciência e religião são coisas completamente separadas, que uma não tem nada a ver com a outra, quando São Tomás de Aquino tinha plena ciência de que elas estavam 100% conectadas. Então é outro ponto aqui fundamental. O terceiro grande ponto é em relação à área da psicologia. Uma coisa que eu agradeço muito a Deus é que a psicologia tomista tem crescido muito nos últimos anos. Para você ter noção, nesse ano de 2025 vai ter um congresso de psicologia tomista, só que vai ser em São Paulo. Eu moro no Rio. Se eu morasse em São Paulo, eu com certeza iria aí. Enfim. E tipo assim, tá a cada dia crescendo mais os psicólogos tomistas. Isso é muito bom. Nós temos aqui exemplos no YouTube, né, e nas redes sociais do Rafael de Abreu, do Felipe Botelho e tantos outros. O Centro Dom Bosco, inclusive, ele constantemente publica livros de psicologia tomista. Foi graças ao Centro Dom Bosco e também graças ao professor Carlos Nogueira que eu também conheci a obra da Magda Arnold, né?
uma psicóloga atomista, e tem tantos e tantos outros que a grande parte das faculdades de psicologia não ensinam sobre, mas que estão crescendo. Isso é muito, muito bom, porque São Tomás de Aquino, ele trata da verdadeira psicologia. Ele encara o homem não como um ser animalesco, nem como um ser muito orgânico, né, muito só biológico, mas trata o homem como um ser racional e como um ser espiritual, que precisa equilibrar as paixões da alma através das virtudes, do hábito, enfim, de tantas e tantas outras coisas. Ele ensina isso, é uma psicologia prática, é uma psicologia bastante fundamentada. Tem um psicanalista marxista que ele já disse, é porque agora eu esqueci qual era o nome dele. Vou pesquisar e aí, se eu encontrar, eu vou deixar escrito aqui agora mesmo. Que ele fala que em São Tomás de Aquino se encontra, né, manuais de psicologia superiores à grande parte dos manuais de psicologia do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Ele fala isso. É um ateu, marxista, psicanalista, elogiando a obra de psicologia de São Tomás de Aquino. Inclusive, eu já falei aqui no canal, a Suma Teológica, a parte 2 dela, né, a primeira parte da segunda parte e a segunda parte da segunda parte, são livros de psicologia. Ele fala unicamente do interior do homem, da natureza do homem, dos desejos, paixões da alma, virtudes, vícios, enfim. Ele é um grande psicólogo. Então aqui está outro ponto. O quarto é em relação à economia / política. São Tomás de Aquino foi um forte defensor da monarquia. Ele falou de tudo, né, gente? Inclusive da política. E ele analisou todos os tipos de governo que existe, incluindo aristocracia, oligarquia, democracia, que mais? Peraí, deixa eu pensar. Tirania, enfim, ele analisou todos os tipos de governo que tem, e ele sempre argumentou que o melhor deles era a monarquia, por ser o governo que traz mais unidade para a nação e ser o governo mais racional, porque ele é baseado em hierarquias à luz da lei natural. Então ele sempre argumentou a favor das monarquias, né, em seus livros. Isso é fundamental. Eu já falei aqui no canal que eu me considero monarquista. Então, a gente encontrar um autor, um grande filósofo que também defende isso, que tem livros argumentando a favor disso, também é essencial. Claro, ele não falou só da monarquia em si, ele falou de vários outros tópicos da política. Ele falou sobre o dinheiro, sobre os juros, sobre as relações diplomáticas. Ele falou da educação, enfim, tantas e tantas coisas que são essenciais para se entender a verdadeira política. É a economia à luz do tomismo, que é a filosofia perene, como diz o Concílio Vaticano II. A quinta coisa agora vai ser em relação a teologia. São Tomás de Aquino, ele é frequentemente colocado como o maior teólogo da história, embora eu acho que Santo Agostinho ainda é o maior, porque ele teve uma contribuição maior, mas eu acho que é fundamental fazer uma diferença aqui. Eu acredito que São Tomás de Aquino, ele foi o maior teólogo no sentido de que ele tinha mais conhecimento de teologia, porque ele leu todos os doutores da igreja profundamente e conhecia a Bíblia Sagrada de trás e para frente. Então eu acho que em conhecimento São Tomás de Aquino ele é superior, mas em contribuição, em importância, aí sim eu acho que foi Santo Agostinho de Hipona. Mas, entre outras partes, São Tomás de Aquino, ele, entre tantas coisas que ele fez, né, na teologia, ele comentou a Bíblia inteira, ele literalmente comentou cada versículo de cada livro da Bíblia Sagrada, e ele compôs a famosa Catena Áurea, gente. A Catena Áurea, que é um livro em que ele reúne
todos os doutores da igreja e ele mostra quais eram os comentários, as visões desses doutores sobre cada versículo de cada um dos evangelhos. Então você vai lá, Catena Áurea do livro do Evangelho de São Mateus. Aí ele destaca um versículo e fala da opinião de cada doutor da igreja sobre esse versículo. Isso é assustador. E também o livro dele da Suma Teológica, né, a terceira parte do livro, é um livro que é unicamente de teologia. Inclusive também São Tomás de Aquino sempre defendeu a superioridade da teologia cristã, da teologia católica, ao ele refutar a parte teológica do judaísmo e do islamismo, por exemplo. Ele fala como que a base teológica do cristianismo é superior. Então, ele foi essencial assim na teologia, foi sem dúvida um dos maiores, se não o maior teólogo da história. Ele é o famoso doutor angélico, doutor comum, doutor da igreja, São Tomás de Aquino, que ensina a todos os padres, bispos, cardeais e papas ao longo da história. Ele é o modelo supremo de um teólogo católico, que não é à toa, ele foi elogiado constantemente por vários papas ao longo da história por conta da sua contribuição à teologia. O Papa Pio IX, ele disse que a Suma Teológica é o céu visto da terra. E tantas outras coisas. O Bento XVI, que foi um dos maiores teólogos da história, ele disse que a grande inspiração dele, né, no quesito dos estudos, no quesito da intelectualidade, é São Tomás de Aquino. Então, ele é o teólogo por excelência. Então, aqui já está outro grande ponto. Agora, o sexto e último é a filosofia tomista. São Tomás de Aquino, ele não só escreveu sobre psicologia, política, economia, teologia, como também ele foi um dos maiores filósofos da história, se não o maior. São Tomás de Aquino, ele escreveu sobre literalmente todas as partes da filosofia. Ele comentou muito sobre metafísica e eu não tenho a menor dúvida que ele é o maior metafísico de todos os tempos. Inclusive, ele superou Aristóteles nesse quesito. Ele refutou tantos e tantos outros filósofos, né, como os maniqueus, como os averroístas, e assim, tantos e tantos outros. Ele escreveu muito sobre física, metafísica, estética, ética. Ele comentou a obra de diversos filósofos. Eu acredito que ele comentou sobre todas as obras do Aristóteles, porque ele comentou sobre a ética, a política, a retórica, poética, metafísica, física, o órgão, todas as obras de Aristóteles ele comentou. Ele comentou sobre Platão, comentou sobre Santo Agostinho, Avicena, Averroes, tantos e tantos outros. E, por último, eu quero dizer aqui aquilo que o Papa Pio XII falou, que ele disse que o tomismo é a única filosofia que a igreja fez sua. O que é verdade, a filosofia de São Tomás de Aquino é a filosofia perene, como eu falei, a filosofia por excelência. Então, nesse quesito que eu digo, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Como que o tomismo pode ser, então, a solução para o mundo moderno, como que ele pode ser a grande chave de virada nesse mundo mais niilista, feminista, revolucionário, relativista, quem pode trazer a verdadeira ciência de volta, o verdadeiro saber, são as obras de São Tomás de Aquino, é realmente o tomismo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, e é isso. Valeu!